Bom dia, meu nome é Aline, sou professora de Ciências aqui no Paulo Queiroz. E hoje nós estamos aqui para gravar uma aula para vocês, para ver se fica de uma forma mais compreensível para vocês, tá certo? Eu sou professora de Ciências do 9º ano A e do 9º ano B. Bom dia, eu sou a professora Gilane, eu sou professora de Ciências do 9º ano D, E, quarta fase A e B. E hoje a gente vai falar nosso conteúdo sobre estados físicos da matéria. Os estados físicos que cada matéria se encontra, pode se encontrar na natureza, a gente pode observar e pegar e tratar, certo? Como minha colega Ismilane falou, nós vamos estudar sobre os estados físicos da matéria. O que é bom a gente ter a noção de início aí. É bom a gente entender que o estado físico não altera a propriedade da molécula, ou seja, ela pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso, mas a molécula sempre vai ser a mesma. Como vocês estão vendo aí, nós temos a água no estado sólido, líquido e gasoso. Sólido aqui a gente tem cubos de gelo, líquido a gente tem um copo de água e gasoso nós temos ali o vapor de água. Então, os estados físicos da matéria, como a gente acabou de ver, podem ser sólido, líquido e gasoso. Esses estados físicos, eles podem mudar, passar de as substâncias elas podem passar de um estado físico para outro. Por exemplo, no caso da água, né, a gente tem os cubinhos de gelo e pode passar para o estado líquido. Quando passa do sólido para o líquido, a gente chama de fusão, certo? Então, quando a gente passa do sólido para o líquido, a gente tem a chamada fusão, certo? Do estado líquido para o estado de gasoso, a gente tem a vaporização. Então, ó, nesse movimento de sólido para líquido, do líquido para gasoso, a gente tem o ganho de energia, certo? Por isso que passa do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. No processo inverso, ele vai perder energia. Então, ó, do gasoso para o líquido, a gente tem a chamada liquefação ou condensação. Do líquido para o sólido, a gente tem a solidificação. Então, nesse processo inverso, a gente tem a perda de energia. Por isso que consegue passar, tá? Do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido. A gente também tem substâncias que passam do sólido para o gasoso diretamente, sem passar pelo líquido. A gente chama esse processo de sublimação. Já quando a gente passa do gasoso diretamente para o sólido, a gente tem a chamada ressublimação, certo? Aí, pessoal, nesse slide vocês vão observar a questão das moléculas em cada estado físico. Por exemplo, aqui nós temos o estado sólido. Então, todas as moléculas estão juntas, forma e volume fixo. Você pode ver que ele está bem fixo. No estado líquido, vocês vão observar que as moléculas têm mais movimentos aqui, ó. Eles estão um pouquinho mais afastados, então eles podem se movimentar. Então, a forma é variável e o volume é fixo. Já aqui no estado gasoso, vocês observam o seguinte: praticamente todas as moléculas estão afastadas. Então, a sua forma e o seu volume são variáveis. Aqui nós temos a mudança do estado físico, como a gente já havia falado para vocês, a fusão, a solidificação, a vaporização, a condensação e a sublimação, e a característica de cada uma. Então, na fusão, é a passagem de uma substância do estado sólido para o estado líquido. Na solidificação, é a transformação do estado líquido para o estado sólido. A vaporização é a transformação de uma substância do estado líquido para o gasoso. Na condensação, é a mudança de uma substância do estado gasoso para o líquido. E a sublimação é a passagem direta de uma substância do estado sólido para o estado de vapor e vice-versa, na ressublimação.
Aí nós vamos ver alguns exemplos de materiais onde ocorre a sublimação, que é aquela passagem do estado Do sólido para o gasoso. para o gasoso. Aí nós temos a naftalina, no cantinho esquerdo superior, a naftalina. Você nunca vai ver naftalina no estado líquido. Naftalina é aquela pedrinha que a gente coloca dentro do guarda-roupa para evitar traça, inseto. E a gente sempre usa aqui, principalmente aqui no Nordeste, né? A gente usa muito. Outro exemplo é o gelo seco, que é utilizado em festa, dá aquele efeito de fumaça. E a gente tem ele como um exemplo de sublimação, certo? Que é da passagem do sólido para o gasoso, sem passar de forma nenhuma pelo estado líquido. E aqui embaixo a gente tem alguns exemplos de sólido, líquido e gasoso. Nesse exemplo aqui a gente traz a água, mas a gente tem diversas matérias no nosso dia a dia que a gente tem, né? O exemplo de sólido, líquido e gasoso. Tem substâncias que a gente encontra nos três estados, tá? Mas tem substâncias que a gente encontra em um ou em outro, mas esses são os estados que a gente encontra os materiais na natureza, no nosso cotidiano, na nossa vida, no nosso dia a dia. Aí, dando continuidade a alguns exemplos que a gente pode ver no nosso dia a dia, nós colocamos aqui, ó, uma roupa no varal, não é isso? A gente estende lá a roupa, ela molhada, cheia de água, no caso, né? A água no estado líquido. E essa água, o que é que acontece com ela? Vocês acham que acontece o quê? Ela vai evaporar. Aí é o que a gente chama de vaporização. Esse processo aqui a gente fala que a água, ela evapora, certo? Aqui nós temos o sorvete. Ele está derretendo. Aí que processo foi esse que aconteceu aqui? O que vocês acham? Foi um processo de fusão. Foi um processo de fusão. Já aqui eu trago uma imagenzinha, um rapaz, né, moldando o vidro. Então, ó, aqui ele tem o vidro, né, a massinha do vidro mais maleável, quente. Depois de um tempo, ele passa por resfriação, resfria, fica mais frio e a gente tem o vidro como a gente encontra hoje em dia nas portas, nas janelas, não é isso? Na fase sólida.